Olá pessoal, meu nome é Tatiane. Oi, eu sou a Alciene. E vamos continuar com o nosso tema do rock and roll, dessa vez parte 2. Continuando um pouco do outro vídeo, né? Acabamos esquecendo do Elvis, né? Falamos sobre a Sister Rosetta, né? Que seria considerada por muitos a madrinha ou até mesmo mãe do rock. E do Chuck Berry, que por algumas pessoas é considerado o pai do rock. Não podia faltar o rei, né? Do rock, que seria o Elvis Presley. Então, vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Ele não foi, de fato, né, a pessoa que criou o rock, até porque não tem exatamente como definir, né, quando foi criado ou exatamente por quem criou, mas ele é a pessoa que pode ser considerada quem começou, né, quem popularizou o gênero nos Estados Unidos e posteriormente em todo o mundo. Ele nasceu em 1935, no Mississippi, né, conterrâneo da Sister Rosetta, que também é do Mississippi. Ele é de origem humilde, né? Os pais dele moravam numa casa de 2 cômodos, né? Construída pelo pai dele. E ele o que pouca gente sabe, o Elvis é gêmeo, né? Ele é o irmão mais novo, né? Os pais não sabiam, né? Só foram saber mesmo na hora do parto, porque até então não tinha tecnologia suficiente na época. Não tinha ultrassom. Pra saber, né, que eram 2 bebês. Inclusive o pai dele relata, né, ter ficado muito arrasado porque o irmão mais velho do Elvis, né, que se chamaria Jesse, acabou morrendo depois do parto, né, nasceu já morto. E eles não esperavam, né, que viriam mais um bebezinho, né, que seria o Elvis, né, que quase morreu também, né, devido a complicações no parto, né, e que isso gerou um complexo de superproteção, né, da mãe, né, a mãe era muito superprotetora com ele, né, e também eles tiveram muita dificuldade no começo por conta de que eles não tinham dinheiro e os pais dele ainda pegaram um empréstimo, né, para poder pagar o médico, né, pelo parto deles, então foi um começo de vida muito difícil. E isso se complicou um pouco mais, né, quando em 1938 o pai do Elvis foi preso, né, por problemas com o cheque, né, não sei se era sem fundo, alguma coisa assim, né, que era um valor baixo, de $4, que transportado para hoje daria uns $80 por aí. Eu acho que em reais seria menos de, no real de hoje, seria menos de R$200, né. E que fez com que ele ficasse preso 9 meses, né? E o Estado tomasse a casa de 2 cômodos, né? Dos pais do Elvis, né? Então imagina, uma situação muito complicada. A mãe, né, e o Elvis só sobreviveram mesmo por ajuda, né, dos parentes, né, e dos vizinhos, né? Após isso, o pai do Elvis saiu, né, depois desses 9 meses, né? E o que ajudou eles, né, em relato do próprio pai falando que ajudou eles a continuarem, né, a não perder aquela força, né, de continuar, foi a fé que eles tinham, né. Eles eram pessoas muito religiosas, né, e que frequentavam a igreja evangélica, né, e tinham muita fé e praticavam, né, e recebiam também muita ajuda. E foi na igreja, né, que o Elvis começou a ter o contato com a música. E o mais interessante, né, que no outro vídeo eu falei que eu não sabia, que eu sei que ele tinha feito um louvor, né, um louvor, mas eu não sabia, não tinha certeza se ele era realmente, se ele tinha sido criado na igreja, se ele começou na igreja. Então, de fato, ele começou na igreja. Sim, de fato. Ele começou no coral, né, a se apresentar, a cantar, né, e aos 10 anos ele ingressou na escola, né, e era um aluno mediano, não era um aluno excepcional, né, uma pessoa comum, apesar de se destacar bastante pela sua voz, né, em apresentações na escola, tanto que uma das professoras recomendou que os pais, né, dele escrevessem ele no concurso que ia ter lá no município, né, um concurso de talentos, né. Apesar de você pensar em Elvis e imaginar várias coisas grandiosas, né, nesse começo dele, ele não teve uma apresentação excepcional e ficou em 5º lugar. E após isso, ele meio que deu aquela desanimada, né, talvez não estaria tão dedicado à música, né.
E ele tava lá pelos 10, ia fazer 11 anos, né? Após isso. E no seu aniversário, né, de 11 anos, ele pede pra mãe de aniversário, né, como presente de aniversário, ou uma pistola de brinquedo ou uma bicicleta. Só que a mãe tinha aquele complexo de superproteção, né? E pensar com aquele medo dele se machucar, decide presenteá-lo, né, com um violão. E esse instrumento, né, começa a ser uma paixão de Elvis. Ele começa a dar tudo de si para aprender e começa a receber instrução de tios, né, e do pastor da igreja evangélica. E após isso, né, começa a procurar, né, mais ou menos quando ele tinha 13 anos, os pais dele resolvem se mudar, né, para uma cidade de Memphis. O nome, né, vai fazendo assim, porque eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque para procurar qualidade de vida melhor, né, mais oportunidades, né, porque era uma situação difícil ainda para eles. Lá o Elvis, né, começa a conhecer um novo gênero musical que estava em alta lá na cidade, que as pessoas estavam escutando muito, né, que era o blues. E fica totalmente fascinado, né, por esse gênero musical e começa a usar, né, a escutar e a usar o estilo, né, dessa música, que são as roupas mais coloridas, mais chamativas, o gel no cabelo, um pouco mais parecido de como a gente começa a conhecer ele agora, né? Se você pesquisar, né, o estilo é um pouco parecido, né? Ele já começava a dar os passos para ter esse estilo único, né, que ele tem. Que ele tinha, né, falecido. E aí ele ingressa na escola, né, e lá nessa escola ele começa a sofrer um pouco de preconceito, porque é uma escola conservadora, né, pessoas são mais padronizadas, né, e começam a ver ele assim como um cara que é meio que com um estilo esquisito, diferente e tudo mais. E começam a meio que excluir ele, né? Ele fica meio que sozinho e é alvo de comentários mais maldosos, né? O bullying, né? E ele chega a ouvir até mesmo de uma professora de música que ele não tinha vocação para música, né? Que ele não tinha talento. Mas ele como alma de brasileira, apesar de não ser, né, não desiste nunca e foi procurar outros profissionais da música para poder auxiliar ele. E lá ele encontra, né, nessa cidade ele encontra um artista, né, que já era famoso na cidade, e começa a instruir aulas de violão, né, a ele, mais específicas, né, mas de forma mais profissional. E o Elvis, ele não tinha dinheiro, né, a família dele não tinha dinheiro. Então o que ele fez para conseguir, né, o dinheiro? Ele começou a trabalhar de jardineiro, né? Cortando a grama dos vizinhos, né? O pessoal ganhava $4 por gramado para poder, né? Para poder pagar, né, esse professor e continuar fazendo as aulas, né? Porque no início da carreira de qualquer um é assim mesmo, com luta, dificuldade, a pessoa não pode desistir, a pessoa tem que ir em frente, né? Exatamente. Ele terminou a escola, né? E quando ele se formou com 18 anos, mais ou menos em 1953, ele começa a trabalhar numa empresa de tecnologia como caminhoneiro, né? E começa a juntar dinheiro para conseguir gravar 2 músicas, né? Que seriam de autoria própria. E ele consegue uma gravadora chamada Sun Record, aceita, né, o pedido dele, começa a grava as 2 músicas. E, inclusive o responsável lá da gravadora fala que ele tinha talento, né, pro blues, e era uma pessoa assim que poderia chegar muito longe. Porém, a música dele não é tocada nas rádios e acaba não fazendo sucesso. Ele volta um ano depois e tenta novamente com mais 2 músicas, mas ainda não é o deslanche da carreira dele. Depois disso, né, o produtor ainda conversa com ele e eles tentam entrar numa banda para poder começa a ensaiar, né, para poder ver se a carreira começa a andar um pouquinho mais para frente, né?
Só que ainda assim eles ficam um dia de gravação, tudo mais, gravando música de outras bandas, mas ainda era meio que genérico, ainda era muito... Não, é tanto que na época que ele começou a aparecer nas televisões, né, eles começaram a gravar ele da cintura pra cima, pra não mostrar, né, ele dançando, né, o jeito que ele dançava, que ele rebolava e tudo mais. Então o pessoal ficava meio, que achava estranho, né, ficava meio escandalizado, falando, que isso, esse cara dançando assim, né, os pais olhando pras filhas olhando pra televisão, aquele cara rebolando, falando, que isso, né. Mas não teve jeito, né? Ele ficou muito popular, né, entre todos os jovens, né, e começaram a chamar ele para tudo quanto é programa, fizeram um contrato e a fama dele foi lá em cima. Ele comprou uma mansão, né, para os pais e começou fazendo shows, saindo turnês, né? Em determinado ano ele foi pro alistamento, né, obrigatório, tinha lá nos Estados Unidos, tem ainda, né, o alistamento. Igual tem aqui, né? Sim, e ele adiou, né, tinha que servir no exército, ele poderia ter, tipo assim, cancelado, né, feito alguma coisa pra não ter que ir, mas ele resolveu só adiar e em um ano, né, pra ele finalizar contratos de alguns shows e foi pro exército depois. Interessante. Se você... Vamos tentar colocar uma foto, né, dele no exército, né, com uniforme. E ele vai, né, porém, depois de um tempo ele acaba voltando, porque a mãe dele teve complicações de saúde, né, e infelizmente a mãe dele acaba falecendo. E aí ele acaba ficando, né, voltando, né, e começa a ficar uma fase um pouco ruim pra ele, né? Era mais ou menos da década, eu acho que 70, né? Ele ainda vem, ainda faz show, mas não é mais a mesma coisa, devido a acontecimentos, né? E ele fica um pouco afastado, né? O tipo de música dele também muda um pouco. Tem o casamento dele, depois disso algumas polêmicas, né, envolvendo a carreira dele e alguns problemas de saúde também que ele começa a ter, mas ele ainda faz um show, né, um pouco antes da morte dele, um show épico, né, que falam que foi a volta, né, dele depois do tempo sombrio, né, que foi após a morte da mãe dele, né, e desse período difícil da carreira dele. Ele volta, né, e faz um show esplêndido, né, reúne milhares e milhares de pessoas, né, mas depois de um tempo ainda assim ele continua com esses problemas, né, ele começa a tomar muitas medicações para diferentes motivos diferentes, né, problemas de complicações de saúde. Ele também cria um certo tipo de vício em fast food, né, comidas gordurosas, muito prejudiciais à saúde, poucas horas de sono. Ele era uma pessoa que trocava, né, a noite pelo dia, ele não dormia à noite e tinha problemas de insônia, né, e dormia geralmente de dia. E a gente sabe que isso é extremamente prejudicial para a saúde. Ele morre prematuramente, né, encontrado no banheiro de casa aos 42 anos, muito jovem, né. Aí, antes um pouco disso também ele tinha enfrentado divórcio, né, com a esposa, a Priscilla Presley, né. Ele tem uma filha, inclusive a filha dele foi esposa de outro rei, que é o Michael Jackson. Ela foi esposa, a filha da Elvis Presley foi esposa do Michael Jackson. Interessante. E hoje a casa, ele tinha se mudado, né, daquela mansão que ele tinha comprado com os pais, né, comprado uma outra casa mais no interior. E essa casa ficou como um museu, né, para os fãs, né. Hoje tem vários monumentos disso. A casa foi preservada pela Priscilla Presley, né, a viúva, da mesma forma que era quando ele faleceu, né, como ele deixou. E lá é incrível, né, vamos tentar colocar algumas fotos, né, para vocês poderem ver. E assim, muito legal mesmo. Bom, falando mais alguma coisinha? Então, assim, lá nos Estados Unidos a memória dele sim está bem viva, né?
Você vê que lá tem uma capela, que as pessoas vão lá à casa e o cerimonialista, ele é vestido de Elvis, né? Pelo menos alguns. Sim, se você vê aquelas roupas, né, do Elvis, aquelas roupas extravagantes, os penteados, eles têm toda essa inspiração, né? Até hoje você vê no Brasil e em vários lugares do mundo, os covers do Elvis ainda tem, né? O pessoal fazendo show, né, vestido de Elvis. Sim. E até mesmo ainda tem obras visíveis, alguns jogos fazem referência, né, ao Elvis, né, colocando personagens, né, como Elvis. Enfim, ele é uma pessoa que morreu fisicamente, mas a música dele está viva. Sim. São músicas incríveis, letras maravilhosas, de alguém que foi inspirado, né, pela música gospel, country e pelo blues, né, e fez milhares de letras incríveis, né, e que inspirou milhares e milhares de artistas que conhecemos hoje. Sim, agora um fato curioso, né, que tem gente que diz que o Elvis Presley não morreu, né? Sim, eles acreditam que ele está vivo. Sim, até tem um senhor que foi visto lá nos Estados Unidos por causa do andado dele e por causa de um gesto que ele fez com a mão. Sim, Aí tá super em alta, falando, será que está vivo? Foi tudo um plano? Mas eu acredito que ele morreu mesmo. Eu também. Eu não acredito, né? É claro que também não sabemos, né? Podemos ter certeza disso. Mas já pensou se o Elvis Presley aparecer cantando? Agora eu queria saber, que ano ele morreu? Ele morreu, eu acho que em 1962, se não me engano. Caramba, gente, ele morreu, nem eu tinha nascido. Como eu queria ter visto o Elvis dançar. Mas pode ver, ainda tem gravações, né? Não, mas eu queria ter visto um show, assim, na televisão, assim, saber que ele tá vivo, igual a gente acompanhou o Michael Jackson. Uhum. Mas só os novos, né? Os novos, igual você, assim, que hoje tem 20 e pouco, sabe, do Elvis, pelo fato das gravações, né? Uhum. Ainda tem. E também tem vários filmes, né? O Elvis protagonizou vários filmes, né? Inclusive tem um filme atual, né, do Elvis. Claro que não é protagonizado por ele, né? É por artistas, né, que contam a história dele, mas tem, né, o filme Elvis. E tem também vários filmes, né? O Elvis também era ator, né? E vários filmes que o Elvis protagonizou, né? Apesar de relatos do pai dele que ele não gostava tanto de assistir os filmes por ter aquele incômodo de que não foi ele que dirigiu, não foi ele que escreveu os roteiros, então acabava que ele não tinha total liberdade, mas ele participou de muitos filmes. Inclusive antes da morte dele estava programado, né? Antes não, um pouco depois, né? Tinha programado para ele participar de um novo filme, né? Mas ele estava não aceitando, né? E depois veio a notícia, né, que ele tinha falecido, então não podemos ver mais ele, né? Mas então, galera, se gostou do conteúdo, se gosta de conteúdo assim, deixe a sua sugestão. Fale conosco qual é o assunto que você gostaria de ouvir, que a gente traz para vocês, tá bom? Muito obrigada. Se inscreva, tá? Ative o sininho, que sempre tem novidades. Perdoem a nossa falta de conhecimento em algumas coisas, os erros. Mas é assim mesmo, né? Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Comente aí. Olha, vocês não falaram disso, aconteceu isso. Deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Começa de novo. Meu Deus. Começa de novo. Ah, tá!